Vamos lá, meus grandes amigos e alunos de oitavo ano, começando a nossa segunda parte da aula Atitudes para a Vida, Competir ou Colaborar, tomando como base aí as propostas de reflexão do nosso livro Araribá, página 38 e 39, beleza? Eu conversei com vocês sobre esse binômio, né, essa diferença entre agir de modo competitivo ou agir de modo colaborativo. Nossa ideia é desenvolver a prática colaborativa nos nossos dias, né, nas nossas práticas, em tudo isso. Então, vou trazer aqui para vocês algumas reflexões, algumas ideias para que a gente aprofunde um pouco mais o pensamento e tente ver como é que essas coisas acontecem no nosso cotidiano, na nossa vida rotineira. Então, na aula passada, eu vi com vocês esse slide e também a página 38 do livro, que é essa que aparece na sua tela, e pelas quatro perguntas, finalizando ao abordar essas atitudes para a vida aqui que a gente sempre vai trabalhar de agora em diante, né? Essa é que é a primeira e pretendo trabalhar muitas com vocês. Na página seguinte, na página 39, vocês têm uma reflexão aí também legal, mas ela é mais voltada aí para a prática da redação, né, com a professora Renata, e eu sei que vocês fizeram com ela narrativas de memória, que é a proposta daí dessa atividade, e foi também a partir daquele texto que eu também trabalhei com vocês sobre as viagens de Gulliver. Pois bem, aqui eu vou abordar ainda essa questão entre colaboração e competição. Fiz com vocês até a pergunta 5, agora vou até a pergunta 4, agora vou fazer as perguntas 5, 6 e 7, aquelas que forem possíveis, tá certo? Alright, pergunta 5 diz assim, ó. Compartilhe suas escolhas com os colegas. Vocês escolheram as mesmas atitudes? Você gostaria de acrescentar alguma outra? Por quê? Isso aqui ele está perguntando em relação às atitudes daqui, né? Ó, que ele tinha perguntado das atitudes abaixo, quais, em sua opinião, se relacionam com o fragmento lido. Justifique suas escolhas. Como a gente não está numa aula ao vivo, numa aula de interação real, a gente não tem como fazer essa discussão agora, porque quando vocês assistirem a essa aula, ela já estará toda pronta, terminada, e só tem a minha fala nela, né? Então não dá para a gente fazer a resposta a essa pergunta aqui, mas se em algum momento vocês quiserem acrescentar, mande lá pelo site da escola mesmo, ou mande pelo e-mail que você tem meu, né, o e-mail da escola, ou se quiserem se sentir mais à vontade também, mande pelo direct do Instagram, como você quiser. O importante é a gente discutir isso. Eu quero também colocar lá no Classroom uma provocação, né, em relação a essas aulas aqui, para a gente ampliar essa discussão que eu acho muito séria, muito importante, que pode nortear muitas das nossas atitudes. Falando nisso, né, nesse retângulo amarelo aqui, veja que coisa interessante. Ó. Sempre aprendemos algo quando escutamos o que as pessoas têm a nos dizer. Escutar os outros nos permite conhecer maneiras diferentes de pensar e de agir. Foi o que aconteceu com aquele professor, né, ao prestar atenção no modo de os meninos agirem. Realmente foi surpreendente para ele percebeu o que houve ali, né? Então, se por um lado, ainda que o texto não diga que os meninos disseram alguma coisa, a gente sabe que o professor aprendeu aquela lição, né, de colaboração em vez de competição. E por outro lado, os meninos também, ao ouvirem atentamente aquilo que o professor dizia, ao reagirem àquilo que ele disse, ele deu um comando que era para os meninos começarem a correr a partir do 1, 2, 3, né? Isso fez com que eles agissem de maneira correta. O que eu estou querendo dizer com isso? Sempre útil a gente escutar as pessoas e ter clareza naquilo que elas disseram, ou ler as pessoas e ter clareza naquilo que elas escreveram, porque o que nos dizem, o que nos escrevem, de alguma forma fica registrado na nossa mente, né?
às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade. E o importante disso é que esse armazenamento das coisas ditas e lidas e vistas e percebidas de modo geral vão constituindo aquilo que nós somos e vão determinando nossas maneiras de agir, de ser, de pensar, de reagir, enfim, ouvir os outros, né, e prestar atenção faz com que a gente vá se formando. Nós, na verdade, somos o resultado de várias coisas que passaram por nós, várias pessoas que nos ensinaram, várias situações em que nós aprendemos. Nós somos o resultado de tudo isso. Então, o que está nesse retângulo amarelo é bem isso mesmo, né? Escutar os outros nos permite conhecer maneiras diferentes de pensar e de agir. Significa que, com quanto mais pessoas nós nos relacionarmos, com quanto mais pessoas nós conversarmos, quanto mais séries assistirmos, quanto mais filmes vermos, quanto mais músicas vermos, diferenciadas, né? Tudo isso vai enriquecer a nossa maneira de ser e de perceber o mundo, de estar no mundo, de reagir, né? E, por outro lado, se a gente ouvir sempre as mesmas pessoas, se a gente ver sempre os mesmos vídeos, se a gente assistir sempre as mesmas coisas, a gente tende a se empobrecer enquanto cidadão, enquanto ser humano, que tem uma capacidade infinita de aprendizagem, às vezes a gente fica limitado a uma ou a outra coisa. Então, é importante ouvir muita gente, saber filtrar tudo isso, ver o que interessa e aplicar na nossa própria vida, certo? Essa é uma atitude muito importante para a vida, que é essa terceira, ó, escutar os outros com atenção e empatia. Isso faz com que os nossos modos de pensar, de agir e de ser, em geral, sejam influenciados. Pergunta número 6. Durante a elaboração da sua narrativa, aquela que você fez com a professora Renata, narrativa de memória ficcional, você utilizou algumas das atitudes indicadas na atividade 4 da página anterior? Em que situação foi importante aplicá-las e por quê? Isso aí tem a ver com o que você escreveu, então não dá para você responder aqui agora, pela mesma razão que eu falei agora há pouco, né? A aula não é ao vivo, ela é simplesmente online. Você está vendo isso de outro momento que não esse em que eu estou gravando agora. Retângulo azul diz assim: para que um texto seja compreendido, ele precisa ser escrito de forma clara. Para isso é importante organizar os pensamentos antes de começar a escrever, escolher as palavras apropriadas, ler, reler e reescrever o texto. A escrita pede que sejamos persistentes. E aqui dois valores, duas atitudes legais, não? A da persistência, por um lado, e aqui embaixo a de pensar e comunicar-se com clareza. Quanto mais claros formos, né, na nossa fala, na nossa escrita, mais a gente tem chances de conseguir aquilo que a gente espera conseguir, e vice-versa. Quando a gente não se comunica com clareza, existe uma dificuldade maior de a gente ser entendido, de a gente ser levado a sério e que as pessoas possam reagir da maneira mais adequada àquilo que nós queremos. Então, muito importante, eu acho uma das mais importantes também, né? Essa de a gente pensar e comunicar-se com clareza, beleza? Rimou, clareza e beleza. Pergunta 7. Sua narrativa, aquela que você fez para a professora Renata, sua narrativa de memória foi lida por um colega a partir dela você produziu um podcast para recomendá-la ao restante da turma. Você fez o mesmo com o texto de um colega e, em sua opinião, que atitudes anteriormente apresentadas se relacionam com a experiência da turma em compartilhar as produções? Por quê? Essa pergunta depende do seu texto lá e de como vocês encaminharam a produção do texto, não é? Então vou deixá-la para depois e vou abordar aqui a questão 8. Você acha que, em geral, as ações das pessoas estão baseadas mais na competição ou na cooperação? Poxa, que pergunta bacana! Você acha que, em geral, as ações das pessoas estão baseadas mais na competição ou na cooperação? Essa é a primeira parte da pergunta que eu vou responder. A segunda é: o que fazer para que a colaboração esteja cada vez mais presente no dia a dia da sua escola? Duas perguntas muito importantes. Então eu vou responder porque só eu estou falando aqui, né? Eu tenho o poder da palavra enquanto estou gravando. Eu preteria que a gente estivesse junto debatendo isso. Veja bem,
Em relação à primeira parte, né, se eu acho que as ações das pessoas estão baseadas mais na competição ou na cooperação. Na minha experiência, eu já tenho 51 anos de vida, né? E vivo num país capitalista, influenciado por outros países mais capitalistas ainda, e a gente sabe que o sistema capitalista, e não vai aqui nenhuma crítica e também nenhum elogio, porque ele tem seus defeitos e tem as suas virtudes, o sistema capitalista estimula muito a competição, o ganho, mas muito mesmo, de tal forma que muita gente acha que é mais importante ter do que ser, mais importante acumular do que compartilhar. É mais importante estar em primeiro do que estar em conjunto, né? Isso me faz pensar que na sua maioria, ou seja, em geral, como se diz aí no enunciado, em geral, no meu modo de ver, as pessoas hoje são mais competitivas do que colaborativas. São mais competitivas do que cooperativas entre si. Então, na minha modesta opinião, acho que ainda precisamos avançar nesse sentido de criarmos a consciência da cooperação, da colaboração, certo? Agora, como fazer para que esse valor da colaboração esteja mais presente no dia a dia da nossa escola? Estimulando a ajuda mútua, né? Que todos possam se ajudar na escola, numa sala de aula, vai, 30 pessoas. Sempre vai ter aquele que sabe mais em relação ao que sabe menos, o que é mais tímido em relação ao que é mais atirado, o que é mais compenetrado e o que é mais desconcentrado. Sempre vai haver essas diferenças aí. Portanto, a colaboração, né, faz com que todo mundo cresça, com que todo mundo ganhe, com que todo mundo seja recompensado. Então, acho que nós, como escola, deveríamos estimular mais atividades em grupo para que todo mundo pudesse se ajudar. O problema, a gente até tenta isso, né? O problema é que nós encontramos pessoas bem folgadas, bem pouco comprometidas com aquela atividade de grupo. Então, alguns procuram se aproveitar, né? Na certeza de que outros vão fazer a atividade, eles ficam ali parados só esperando receber a recompensa, a nota por aquele trabalho. Isso é desestimulante, desmotivador, mas não é isso que vai nos fazer desistir, tá certo? Então, respondendo a segunda parte da pergunta, eu acho que quanto mais atividades de colaboração a gente puder colocar na escola, ou seja, de trabalhos conjuntos, né, mais resultados positivos a gente vai colher nesse sentido. Agora, independente do âmbito escolar, né, é importante frisar que às vezes vocês se colocam em situações de competição, né, no sentido de quererem chegar em primeiro lugar, ter a maior nota com os outros. Isso é legal? Pô, por um lado sim, mas não é a coisa mais legal. O legal é que vocês consigam competir com vocês próprios, né? Que o aluno de hoje, você, seja melhor que o aluno de ontem, você. Que a nota que você tirou hoje seja melhor do que aquela que você tirou ontem, assim, sucessivamente, de maneira que você vá competindo com você mesmo, que você vá se melhorando. E nesse processo consiga dividir com os outros as suas conquistas, né? Para que todo mundo possa ser beneficiado e que você também aprenda com a experiência e com o conhecimento dos outros. Isso no campo da escola, né? Fica mais acirrado em período vestibular, assim, que entra aquela quase paranoia, tem que passar e tal. E realmente é um momento de grande competitividade, porque, por exemplo, um cara que vai prestar um curso de pedagogia, de filosofia, provavelmente ele vai entrar numa competição de 26 para 1. O que é isso? Seriam mais ou menos 26 pessoas brigando pela mesma vaga. Isso não é pedagogia. Já num curso de medicina, por exemplo, que está entre os mais buscados, né, a luta, a relação candidato-vaga é de quase 300 pessoas brigando por uma vaga. Então, uma disputa vestibular é bastante acirrada, bastante concorrida mesmo. Então, isso deixa nas pessoas o sentimento de competição muito acirrado. No entanto, não deve virar uma paranoia, né? As pessoas, se elas colaborassem mais, todo mundo teria mais chances de entrar. Mas todo mundo se ajudaria, todo mundo poderia ter um resultado melhor. Então a escola
promove alguns momentos em que a competição fica mesmo intensificada. No mundo esportivo também, né, que a gente vê aí clubes contra clubes, grandes taças, torneios abertos, etc. E um deles é a maratona. Tem um vídeo muito interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, de um corredor espanhol chamado Ivan. Está aqui a imagem do Ivan e eu vou trazer para vocês, né, Ivan Fernandes Anaya, né, esse é o perfil Facebook dele. Muito interessante a experiência dele. Um exemplo para nós pensarmos, né? Veja que bacana, eu vou projetar aqui o vídeo, espero que o vídeo apareça na tela de vocês também, para a gente pensar e ver a atitude deles. Foi uma atitude competitiva ou uma atitude colaborativa? Lembre, ele está numa maratona. Uma maratona tem mais de 42 metros. Mais de 42 quilômetros. Então, no finzinho da maratona aconteceu algo muito interessante. Um corredor africano que já estava na frente há muito tempo, a uns 30 metros assim da chegada, ele parou de correr e foi andando assim, foi bem devagarzinho, porque achou que já tivesse concluído a prova, né? E aí vem esse corredor espanhol em segundo lugar, num ritmo já mais intenso, e ele vai alcançar o corredor africano. E ele percebe que aquele corredor africano já tinha parado, não desistido, ele tinha parado porque achava que tinha ganho já a prova, né? Em vez de ultrapassar o que estava em primeiro lugar, este corredor espanhol, o Ivan, abraçou o colega e os dois cruzaram juntos a linha de chegada, mas o Ivan, o espanhol, em segundo lugar. Foi muito bonita a atitude dele, muita gente não entendeu, porque em vez de competitivo, ele foi colaborativo. Veja o vídeo aí que é muito interessante. Tomara que para você saia imagem e som aí também, tá bom? Vai entrar aquela propaganda de YouTube antes, que a gente já está habituado. E a reportagem. Euskadikonen adandez ez du alzperrian naratan erreskatan Bere garaitenek baino son handiagoa izan du ordea iragan abenduan Burlatako krosean Abel Muteirekin izan zuen jarrerak. Y él a falta de unos 30 metros para meta más o menos se para, saluda al público. Helmugara iristeko 30 metroren faltan gelditu eta jendea agurtzen hasi zen. Jendeak oihu egiten zion aurrera jarraiz zezan, baina berak ez zuen ulertzen. Seguiría para adelante, pero claro, él no sabía. Nik atzetik iritsi eta bultza egin nion helmugara arte. Si le lleva hasta meta empujándole. No tuve la oportunidad de hablar. Ezin izan nuen berarekin hitz egin. Ez gaztelaniaz, ez ingelesez, ez baita moldatzen. Besarkada batekin itxi genuen auzia. Iban Fernandez, kiroltasunaren adibide ederra, bejondeiola. Entendeu, meu caro, o que aconteceu aí? Em vez de ultrapassar e vencer e tal, o que ele fez foi laborar. Os dois saíram ganhando nessa prática dele. Muito bonito. Então, vou deixar aqui duas perguntas para vocês, né? Na escola, daqui uns 3 anos, 4 anos, vocês vão estar passando aí pelo processo vestibular. Na opinião de vocês, principalmente em período vestibular, os alunos competem entre si ou colaboram uns com os outros? Primeira pergunta. Pense aí, dialogue com o seu íntimo e responda, né? Na escola, principalmente em período vestibular, os alunos competem entre si ou colaboram uns com os outros? Segunda, e na vida familiar? As pessoas competem entre si, por exemplo, para ver quem ganha mais, quem tem mais, quem pode mais, quem tem o carro melhor, quem tem o melhor telefone, quem tem as melhores roupas, ou elas colaboram umas com as outras? Fica aí a dúvida no ar para vocês pensarem. O que eu quis fazer aqui com vocês, meus queridos, foi
despertar em vocês essa possibilidade aí, né, de vocês desenvolverem a capacidade de serem mais colaborativos, de conseguirem na vida de vocês aplicar esses conhecimentos para que a vida de melhor, não é? A gente consiga de forma mais saudável. Um grande, enorme abraço a todos vocês. Fico sempre com saudades, no aguardo de que a gente possa se ver novamente, todos com saúde, sãos e salvos. Abraços do Ever. Tchau, tchau.